Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí uma união que muitos vascaínos estavam esperando, né? A ala aí dos vascaínos mais progressista, que acredita que o Vasco precisa de uma renovação mais moderna, cabeças mais profissionais, mais antenadas com o dia de hoje no comando do clube. Essa parte da torcida está feliz hoje porque finalmente aconteceu aquela união que já estava se esperando desde o começo do processo eleitoral. Claro, eu estou falando da união entre as chapas do Júlio Brandt e do Alexandre Campelo, a Sempre Vasco e a Vasco Livre, que agora formam uma chapa única chamada Sempre Vasco Livre, com o Júlio Brandt sendo candidato a presidente e o Campelo sendo vice-presidente da chapa. Uma união que foi confirmada aí nessa segunda-feira e que bota fogo na eleição do Vasco, né? Porque agora sim a oposição começa a poder fazer uma frente pro Eurico Miranda. Que nem eu falei já, essa chapa, a união dessas chapas era algo que se imaginava desde o começo do processo eleitoral, porque são chapas parecidas, são dois candidatos com propostas mais modernas pro Vasco, mais profissionais, acreditando aí numa modernização de todo o processo administrativo do Vasco, né? Então, desde o começo, se acreditava que essas chapas fossem se unir. Mas, nos últimos meses aí, rolou umas rusgas, umas trocas de farpa entre as duas chapas, e por isso, parecia que tinha esfriado ali a aproximação das chapas, mas fomos surpreendidos aí no final de semana com essa notícia da união, integrantes dos dois lados fizeram meio campo ali, conversaram, resolveram as diferenças, e foi anunciada, então, essa união da chapa aí. Como fica agora o cenário, então, para as eleições que vão acontecer daqui a 7 dias? Eu acho que a grande pergunta que fica agora é qual vai ser a reação da chapa do Horta em relação a isso, né? Porque, que nem a gente já comentou aqui, faltam 7 dias, mas muita coisa pode acontecer ainda. Nas eleições do Vasco, até a véspera do dia da eleição, dá para acontecer coisa, então vamos ficar ligado. E a pergunta é, qual vai ser a reação do Horta diante dessa união do Brandt com o Campelo? O que a maioria das pessoas torce com certeza é que o Horta também se juntasse aí e formasse o tal bloco único aí da oposição. Isso é difícil de acontecer, né? Porque com a união do Brandt com o Campelo, o Brandt sendo candidato a presidente, o Campelo sendo a vice, sobrou pouco espaço para juntar o Horta ali, né? O Horta viria... Qual seria a composição do Horta nessa chapa? Já é atualmente o vice-presidente do Vasco, né? Aceitaria ir para um cargo mais baixo na administração? Difícil de acreditar. Difícil de acreditar também, outra possibilidade seria o mesmo movimento que ele fez em 2014, né? Porque o Horta já saiu pré-candidato em 2014 e na reta final acabou se unindo ao Eurico justamente para ser vice-presidente. Agora eu acho mais difícil isso acontecer, porque ele saiu da administração, cuspindo marimbondo, acusou o Eurico de tudo. Como é que vai chegar agora nas vésperas da eleição e vai recompor com o Eurico? Difícil de acreditar. As possibilidades, então, mais prováveis sejam dele continuar com a candidatura até o final, né? Talvez seja a possibilidade mais provável, ou ele retirar a candidatura. É algo que nas redes sociais a gente já vê os torcedores se manifestando, subindo a hashtag aí, retira a Horta, para ver se ele retira a candidatura e aí abriria ali para os seus eleitores, quem sabe, irem votar na chapa do Sempre Vasco Livre. Será que com uma possível retirada da candidatura do Horta, os eleitores do Horta migrariam mais para o Eurico ou migrariam mais para o Brandt? Essa é a pergunta que fica, né? E eu recebi essa semana aqui algumas pesquisas de intenção de voto que podem ajudar a gente a esclarecer isso aí. Eu venho recebendo aí, ao longo desse processo eleitoral, e-mails de um grupo vascaíno chamado Pensar Vasco. Eu não sei, não consigo identificar se é um grupo que está ligado a alguma corrente específica da eleição aí, qual que é a deles, eu não sei. Eles me pegaram meu e-mail, provavelmente, no cadastro do Vasco lá, e vem mandando aí, ao longo dos últimos meses, e-mails falando da realidade do Vasco, propostas para o futuro. E, semana passada, mandaram aí uma pesquisa que eles teriam encomendado junto ao Lipe aí, e que indicava a seguinte realidade para a eleição do Vasco. O Eurico Miranda na frente nas intenções de votos com 29% dos votos, tá? Depois viriam o Horta e o Júlio ali empatados com 16%. Em quarto lugar, o Campelo com 6% e 22% de indecisos e 11% que não declararam seu voto. A gente vê aí, por essa pesquisa, a franca vantagem do Eurico Miranda, né? Mas
a gente vê uma eleição aberta ainda porque temos 22% indecisos. E aí a pergunta fica sendo assim, esses 22 indecisos, será que eles pendem mais para uma reeleição do Eurico ou eles estão apostando num candidato novo que traga novos ares ao Vasco? Essa que fica sendo a pergunta que, na verdade, vai ser crucial para a eleição, né? Porque se a gente pegar o Eurico Miranda com 29%, o Júlio tem 6%, mais os 6 do Campelo, daria 22 aí, né? Ainda seria insuficiente para alcançar o Eurico. Teria então que esses indecisos majoritariamente fossem para a chapa, né? Quem sabe estão indecisos entre o Campelo e o Brant, e agora que a chapa se juntou na chapa Sempre Vasco Livre, né? É uma possibilidade que a gente pode criar aí, né? Porque senão, se esses indecisos se dividirem, vai acabar que o Eurico acaba sendo eleito. Outra questão também que a gente pode levantar aqui é uma possível retirada de candidatura do Horta. Esses 16% de eleitores do Horta aí migrariam para que lado, né? Será que votariam no Eurico ou será que votariam no Júlio Brandt? A própria Pensar Vasco mandou um e-mail essa semana também respondendo essa pergunta. A pesquisa falou aí a questão de transferência de votos, né? E mostraram aí, ó, que os eleitores do Horta, ó, se o Horta não se candidatasse, 54%, mais da metade, iria para o Júlio Brandt. 25% iriam para o Eurico e 26% iriam para outras, né? Ou não vão votar, ou desistem de votar. Se fosse o contrário, se fosse o Júlio desistindo em favor do Horta, aí a conversão, obviamente, seria muito maior. 61% votariam no Horta, só 6% no Eurico e 33% outras opções. Uma possível retirada de candidatura do Horta ali implicaria no Eurico subindo de 29 para 33 pontos, né? Pegaria 4 ali, que é mais ou menos um quarto dos votos do Horta, e o do Júlio Brandt pegaria 8, e o Júlio Brandt pegaria 8% dos votos do Horta, que com os 16 estaria para 24, com mais 6, 30. Quer dizer, já encostaria ali no Eurico Miranda, mas segundo essa pesquisa aqui, dá para ver que essa união de chapas faz a eleição ficar em aberto, mas, pelo menos por essa pesquisa aqui do Pensar Vasco, mesmo com essa união, o Eurico Miranda ainda leva certa vantagem sobre os demais candidatos. Tem uma pesquisa também que saiu nessa segunda-feira, do Instituto GPP, que foi comprada ali pelo Sempre Vasco, então quer dizer, pode ter aí, né, aquela coisa que a gente falou da outras vezes, de uma puxadinha de brasa para o seu lado, porque é uma pesquisa que favorece mais o Júlio Brandt. Vocês podem ver aí, é uma pesquisa que bota o Eurico com 31,7% das chances de voto, o Júlio Brandt com 23,9%, o Horta com 14% e o Campelo com 13%. Se na outra pesquisa ficavam o Júlio e o Horta brigando pela segunda posição e o Campelo claramente lá em quarto, aqui nessa pesquisa o Júlio já fica claramente como a segunda opção de voto e o Horta e o Campelo brigando ali pela terceira posição. Seguindo essa pesquisa aqui, a situação do Vasco seria melhor, né? Porque pegar os 23,9% do Brandt, somar com os 13,7% do Campelo, as intenções de votos da chapa iria para praticamente 38% aí, contra 31% do Eurico. Então, se essa pesquisa aqui estiver mais certa, melhor ainda, aí sim a candidatura do Júlio Brandt começa a virar favorita para a eleição da próxima terça-feira. Enfim, tudo muito em aberto ainda, tudo muito em aberto, essa que é a verdade, mas a união dessas chapas, pelo menos, volta a dar esperança de mudança no Vasco, né? Porque até então o que se anunciava era uma reeleição, de certa maneira, tranquila do Eurico. Agora não, agora a eleição fica em aberto, tudo pode acontecer. Muito importante também se ligar na fiscalização na hora lá, para não ter nenhum tipo de fraude ou mal entendido, né? Mas vamos acompanhar, vamos ver aí. 7 dias, serão longos 7 dias até o próximo dia 7 de novembro, não é mesmo? Mas digam aí nos comentários qual é a percepção de vocês com essa união dessas chapas, com essas pesquisas aí, a expectativa de vocês para a eleição da próxima terça-feira. Digam aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, caso vocês acham legal a gente ficar tratando de política aqui. Tem que curtir o vídeo, né? Para a gente saber que vocês curtem esse assunto. Assinar o canal também, sino de notificações, porque vai ter vídeo aí direto. Tô aqui me esforçando para ter vídeo todo dia sobre o Vasco. Então, liga a sineta de notificação aí para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Beleza? Tamo combinado então? Tamo combinado. A gente
vai se falando.